bom com vocês? Meu nome é Evelyn Lorena, eu tenho 22 anos e eu fui diagnosticada em 19 de abril de 2024 com transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, ou que vocês conhecem como autismo leve, ou podiam chamar até 2013 de síndrome de Asperger, só que esse termo é problemático e ele foi tirado do DSM em 2013, então a gente chama agora de TEA ou transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Eu também tenho a hipótese diagnóstica de TDAH ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também de transtorno de ansiedade. Eu sou uma pessoa autista e eu tive meu diagnóstico tardio na fase adulta com 22 anos de idade. E eu vim falar um pouco sobre isso com vocês. O meu intuito com esse vídeo, primeiramente, é fazer vocês que me acompanham me conhecerem um pouco melhor e principalmente também servir de conscientização para muitas pessoas sobre como é uma pessoa autista, como lidar, como dar suporte e o que não dizer para uma pessoa autista. E também dizer que sim, existem pessoas autistas, adultas, mulheres. Não é só aquele menino de 7 anos ou 5 anos que você conhece. Também existimos nós, mulheres adultas autistas. No início de 2023 foi a primeira vez que eu fui numa psicóloga e o meu intuito era tratar a ansiedade. Desde o ensino médio eu comecei a ter crises muito fortes e eu não sabia do que era. Em algumas crises eu sentia uma dor no peito e uma falta de ar e parecia que eu estava infartando. Em outras eu sentia o meu corpo ficando dormente e a minha vista escurecendo e eu ficando mole, querendo desmaiar. E também tinha vezes que eu apenas entrava em colapso e não conseguia responder por mim e gritava com qualquer pessoa que aparecesse na minha frente. Eu não sabia exatamente por que eu tinha crises e nem muito menos eu me preocupava em tratar. Eu nunca tinha ido no psicólogo, eu não sabia exatamente como funcionava e também não tinha confiança em nenhum profissional. E outra que a ansiedade também era uma coisa meio banalizada, todo mundo dizia que tinha e parecia que era uma coisa normal e todo mundo tinha. Então eu pensava, é só ansiedade, não preciso tratar. Só que entrando em 2023, eu tava começando a trabalhar, tava entrando no mercado de trabalho. Eu também tava num relacionamento novo. E eu tava vendo que as minhas crises estavam ficando cada vez mais frequentes e por qualquer razão. E eu não sabia exatamente quais eram as razões específicas, só sabia que eu tava em crise. E aí, finalmente, eu decidi ir a primeira vez numa psicóloga. Na minha cabeça eu só tinha ansiedade, então essa era a minha queixa pra psicóloga. E aí eu descrevia pra ela como eram as minhas crises e que em contextos aconteciam as minhas crises. E ela explicava pra mim como eram que aconteciam as minhas crises e ela sempre usava de exemplo o filho dela, que também era autista. Só que até então eu pensava que era só uma coincidência, eu não tinha ligado uma coisa com a outra e eu não tinha ficado em dúvida, né, sobre isso, se eu era autista ou não, se existia essa possibilidade, não cheguei a imaginar sobre isso. E nesse período uma amiga minha, que também estava fazendo terapia, chegou em mim e disse que fez testes com a psicóloga dela e também foi no neurologista e ela era uma pessoa autista. E quando eu soube disso, eu fiquei bem chocada porque eu imaginei, puxa, essa menina, essa minha amiga, ela é quase uma siamesa minha, ela é muito parecida comigo, ela é muito igual, a gente se identifica muito uma com a outra. Então, será que eu posso ter algum traço autístico, alguma característica, sei lá? E aí essa dúvida meio que brotou na minha cabeça, mas ela não tinha força, então era só tipo uma pequena faísca de uma ideia que possivelmente no futuro vinha a surgir novamente. Daí ao longo do tempo eu fui trocando de psicóloga porque era sempre questão de disponibilidade da psicóloga, ou então eu não conseguia me adaptar com a pessoa, eu não me sentia, não me identificava, não ficava imersiva na terapia e acabava não continuando com a mesma pessoa. Só que as minhas crises não paravam e elas até estavam ficando mais frequentes e mais fortes. Então eu comecei a procurar novamente um psicólogo e virou tipo uma saga, porque eu precisava do psicólogo, precisava de tratamento, não era mais uma questão de vou fazer ali ocasionalmente, não, era realmente uma necessidade. Até porque nesse período, o meu então namorado, que agora é ex, infelizmente, ele começou a vez ou outra apontar
em mim alguns sinais, algumas características de autismo. Ele vinha e dizia: olha, isso que você está fazendo é bem comum em pessoas autistas. E ele falava esse tipo de coisa com bastante frequência e eu acabei ficando realmente curiosa e indo atrás. Inclusive, se você estiver assistindo agora, eu agradeço muito, porque se não fosse você ter enxergado isso e apontado essas coisas e ter despertado essa minha curiosidade, provavelmente eu teria tido um diagnóstico ainda mais tarde e poderia ter sofrido muito num futuro alternativo sem o meu diagnóstico. Daí eu comecei a citar com os profissionais que eu me consultava sobre essas suspeitas, sobre essas características que ele tinha apontado em mim. Só que era bem comum quando eu falava isso, o profissional chegar em mim e meio que descartar a hipótese, porque eu não tinha cara de autista, basicamente. Por exemplo, uma vez eu fui num psicólogo, era um homem, e eu fui ter a minha consulta de anamnese, e nessa consulta eu falei pra ele sobre essa suspeita e falei alguns sinais, né, bem superficialmente. Daí ele olhou pra minha cara e falou: mas você tá falando comigo? Você veio aqui sozinha? Você tá sozinha? E eu falei: tô. Ele: você tá sozinha, então você não é autista. Então, por esses e outros motivos, esse foi mais um dos profissionais que eu me desinteressei, não me adaptei e fui partir para os próximos, para procurar mais outros profissionais. Então, finalmente eu achei uma psicóloga que ela acolheu a minha dúvida e ela começou a trabalhar em cima disso. Ela também achou, num primeiro momento, que a minha postura, para eu conseguir falar com clareza as coisas que eu tava com dúvida na terapia, ela falou que eu também não parecia apresentar sinais de autismo. Daí ela foi fazendo intervenções e ela também fez escalas comigo, e as intervenções elas não davam muito certo, era bem difícil, porque na hora que eu tava com crise eu esquecia simplesmente de fazer as intervenções, e algumas era realmente sintoma de TDAH e simplesmente não conseguia colocar na minha rotina. E nessas escalas que ela aplicou em mim, aplicou comigo, era de TDAH e autismo. Nas duas eu apresentava sinais e tudo indicava que eu tinha realmente. Sobre o TDAH, eu sempre tive uma leve suspeita, já tinha bastante tempo, porque desde pequena, desde a alfabetização, eu acho que eu aprendi a ler, mas eu não aprendi a compreender o que eu estava lendo. E era realmente um parto para eu conseguir ler um texto, porque eu lia automaticamente, só que eu não entendia o que eu estava lendo. Eu tinha muito problema com atenção e procrastinação também, então é realmente uma suspeita bem válida. E enquanto ocorria essa investigação, eu fui piorando muito, porque as minhas demandas sociais, elas foram mudando ao longo do tempo, né? Eu comecei a trabalhar em um hospital. Para quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem e eu tava trabalhando nesse hospital. E eu pensei que eu tava indo bem, que eu tava conseguindo pegar, né, todas as demandas que me davam, tudo que me criticavam e tudo que eles me davam conselho pra fazer, eu fazia. Eu pensei que eu tava indo muito bem, só que eu fui demitida. E o motivo, quando foram me demitir, a queixa, né, era que eu não era comunicativa e que eu não era proativa. E depois, vagando pela internet, eu descobri que um dos significados para essa palavra, proatividade, é a empresa cobrar de um funcionário algo que não é obrigação do funcionário fazer, não é um trabalho que o profissional precisa fazer, mas a empresa quer que ele faça por livre e espontânea vontade, e isso justificaria uma demissão. Engraçado, né? Porque se é um trabalho que eu não tenho obrigação de fazer, como é que eu vou adivinhar que é pra eu fazer? E anteriormente, em 2022, também eu tinha me demitido de outro trabalho, que pra quem é do começo do canal lembra que eu era do censo, né? Eu era recenseadora. Só que esse trabalho era extremamente desgastante pra mim. Era realmente muito pesado. Eu precisava lidar com ir na casa das pessoas que eu não conhecia, lidar com um ambiente totalmente inesperado e desconhecido, pessoas desconhecidas, pessoas inesperadas, perguntas inesperadas, falas inesperadas, também muito desrespeito, porque as pessoas
às vezes tratavam o recenseador como alguém que estava indo cobrar dívida ou que estava indo cortar benefício do governo e enfim. Também tinha a questão que tinha que estar andando na rua no sol, chuva, o que tivesse, porque tinha que cumprir a meta lá de fechar o setor. Então não importa se estivesse fazendo 33 graus ou chovendo, fazendo uma tempestade, a gente tinha que trabalhar, porque no fim poderia acumular os questionários e aí ia demorar ainda mais para fechar o setor. Não tinha horário definido de jornada de trabalho, não tinha um turno específico para trabalhar, só que a gente sabia que era horário comercial, porque era o horário que dava para entrevistar as pessoas. Eu também tinha que trabalhar no fim de semana e às vezes nos feriados e às vezes de noite, fora do horário comercial, porque era quando muitas pessoas conseguiam estar em casa. Teve um dia que eu passei muito mal, porque eu tenho uma hipersensibilidade com andar no sol quente e eu passo mal, eu fico com a pressão baixa e teve um dia que eu ia desmaiando na rua por isso. Também teve um dia que eu fui e isso me gerou um trauma bem grande sobre esse trabalho e me impossibilitou de fazer algumas coisas e eu acabei não aguentando mais e saí do trabalho. E depois dessa demissão do hospital, eu comecei a ter realmente muito mais ansiedade sobre trabalho, sobre precisar de um novo emprego e como conseguir esse emprego, porque eu precisava ser comunicativa, eu precisava da minha comunicação. E era onde mais eu estava falhando nesse momento. Eu ainda tentei fazer testes e seleções para tentar arrumar um emprego novo, só que com uma simples conversa, eu ter que perguntar para um supervisor, para uma pessoa que estava acima de mim, sobre alguma coisa bem simples, isso já me travava muito. E eu também fui desclassificada da seletiva na entrevista de emprego, então tava realmente difícil pra mim. Eu não sabia o que dizer pra entregar um currículo, não sabia como abordar as pessoas. Então eu fui realmente cada dia ficando pior e mais ansiosa e me sentindo mais culpada por isso. Daí o meu diagnóstico passou de uma dúvida para ser uma urgência, porque sem ele eu não conseguiria progredir na minha terapia. E eu acho que a minha psicóloga já acreditava que eu era uma pessoa autista, porque ela chegou em mim e disse: olha, eu preciso desse seu diagnóstico pra ontem. E cada dia mais as minhas crises ficando pior, né? Eu cheguei a ter febre. Cada vez que eu ficava nervosa, eu ficava com febre. Teve um momento que eu comecei até a ter a visão turva, parecia que eu tava ficando cega do nada. Além dos de sempre, né? Dor no peito, dor de cabeça, crise de choro. E também, às vezes, até os colapsos mentais, que é o que a gente chama de meltdown. Meltdown é uma das formas de crise do autismo. E a pessoa pode ficar muito agitada e pode ser agressiva com objetos, jogar coisa no chão, gritar e até pode ser autolesiva também. A minha ansiedade estava cada dia mais atacada e a minha sobrecarga sensorial estava no talo 100% do tempo. Com qualquer estímulo a mais, eu já estava prestes a entrar em crise e a minha mente estava a mil, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Tava tendo crise existencial, crise no relacionamento, crise por qualquer coisa e eu tava realmente ficando doente. Talvez aguentar um pouco mais daquilo por algum período mais extenso poderia ter feito eu não estar mais aqui. Talvez eu não tivesse aguentado, e quando eu digo não estar mais aqui, no caso, seria sido eu mesma quem teria feito isso. E aí a saga agora era o diagnóstico. Eu comecei a pesquisar bastante sobre autismo, inclusive virou um dos meus hiperfocos. Eu vi muitos relatos de pessoas autistas, adultas, e aí eu fui entendendo da forma que elas descreviam como realmente eram as características na visão de uma pessoa autista, e as que eu fui me identificando, eu fui anotando num papel, numa lista, e eu fiz 2 listas enormes de 4 páginas, assim, bem superficialmente, só os que vinha na cabeça, assim, sabe? Se eu fosse realmente cavar, eu poderia escrever um livro. Aí eu peguei essas características, essa lista de características, e eu levei numa neuropsicopedagoga. Aí ela começou a fazer uma avaliação comigo
Daí ela conversou bastante com a minha mãe e ela foi aplicando as escalas comigo e com a minha mãe, que também estava comigo na hora da sessão. E a minha psicóloga também fez escalas com a minha mãe e as duas juntaram um apanhado de informações e fizeram um relatório cada uma. Daí eu e minha mãe levamos os relatórios para um neurologista e ele finalmente deu o diagnóstico e me deu o laudo de transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. E eu também tenho hipótese diagnóstica de TDAH e transtorno de ansiedade. No caso, agora eu tô fazendo tratamento com medicações e eu vou fazer exames neurológicos para descartar ou confirmar mais diagnósticos, se for o caso. Agora eu vou explicar um pouco sobre o que é o autismo para vocês. Para quem não sabe, o autismo não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o meu cérebro, ele funciona de uma forma um pouco diferente de provavelmente você que está assistindo. E por ser uma característica do nosso cérebro, a gente nasce e a gente morre com isso, não tem cura. Para poder ser diagnosticado com autismo, existem alguns critérios diagnósticos. Por favor, me corrijam se eu estiver errada. Existe o critério 1, que é o déficit na comunicação e interação social, que no caso engloba dificuldades para iniciar e permanecer numa conversa, em diálogos e até em relações pessoais. Ter interpretação literal e rigidez cognitiva em questão de pensamentos e falas, entre outros aspectos mais complexos. E tem o critério 2, que no caso são comportamentos e interesses restritivos e repetitivos, que no caso vai englobar a rigidez cognitiva em relação a rotinas, métodos ritualísticos de fazer as coisas da rotina, estereotipias de regulação, que no caso são os movimentozinhos que a gente faz para se regular, que no caso eu faço bastante esse aqui, ou esse aqui de mexer com a unha, ou mexer com a perna, enfim, eu também roía muita unha quando era criança. Esses movimentos, eles ficam mais evidentes e mais repetitivos ainda quando a gente tá numa situação de estresse ou numa pré-crise. Também tem os hiperfocos, que é como se fosse um hiperinteresse em um determinado assunto que demanda muita atenção da pessoa e faz a gente praticamente esquecer do resto do mundo. Também tem a hipo ou hipersensibilidade sensorial e também tem as ecolalias, que é o ato de repetir sons, falas, palavras ou músicas, trechos de músicas depois de ouvir, como se fosse um eco. Além disso, para poder ser considerado o diagnóstico de autismo, essas características precisam trazer prejuízos na vida da pessoa e se apresentarem desde a primeira infância, que é aquela fase lá do primeiro desenvolvimento da criança, ou seja, resumindo a história, ter nascido com isso. Existe mais um monte de complexidades relacionadas ao diagnóstico do autismo que só um profissional qualificado é capaz de diferenciar o que é e o que não é autismo. Então, gente, nada de autodiagnóstico, e se você se identifica com alguns desses sinais, procure um profissional. Então, como eu falei, eu tenho TEA nível 1 de suporte e eu tenho intelecto e linguagem preservada. E linguagem não é a mesma coisa de comunicação. Eu falo bem, mas não quer dizer que eu me comunique bem. Vocês podem pensar que a minha comunicação é ótima, porque vocês me veem sendo super expressiva aqui nos vídeos, mas os meus vídeos, eles são roteirizados e eles são pensados previamente antes de eu começar a gravar. E aí ele sempre sai bem boladinho do jeito que eu pensei. Além disso, eu corto, todas as vezes que a minha cabeça dá um bug mental e eu começo a embolar as palavras e as coisas que eu tô falando, ou então eu falo alguma coisa nada a ver com nada. Eu sempre corto essas partes do vídeo, então você só vê realmente um produto final de um bruto que veio cheio de coisinhas, sabe? Inclusive, é justamente por isso que eu tenho muita dificuldade de postar stories falando no Instagram. Eu também tenho hipersensibilidade auditiva, tátil, visual, com temperatura, enfim, um monte de coisa. Eu também tenho seletividade alimentar e muitas manias e mini rituais para fazer as coisinhas dentro de casa, na minha rotina. Então, eu não vou falar aqui todas as características, porque se fosse eu faria um vídeo de 4 horas. Então, explicando com as minhas palavras para vocês o que é o autismo. Imaginem que todos nós somos computadores e o nosso cérebro é o processador.
Todos nós temos 1 tera de armazenamento interno. Digamos que todos os nossos programas são as nossas questões diárias, nossas demandas sensoriais, nossa comunicação, nossas rotinas. Cada programa desses tem um peso que, quando a gente vai instalando no nosso computador, a gente vai enchendo o armazenamento interno e aí vai precisando usar mais do processamento. Num computador neurotípico, cada programa desse pesa entre 1 e 2 GB mais ou menos. Já no computador autista, cada programa desse pode pesar entre 100 e 200 GB. O computador neurotípico abre e fecha os programas um de cada vez para processar todos eles com maestria. Mesmo que abra vários de uma vez só, ele consegue trabalhar com todos eles abertos porque não são tão pesados e não vai sobrecarregar tanto o processador. Um computador autista abre todos esses programas ao mesmo tempo e tenta trabalhar com todos eles abertos ao mesmo tempo, e isso sobrecarrega o processador e faz dar uma pane no sistema. Essas são as nossas crises. Para você, provavelmente iniciar uma conversa num elevador, numa fila de banco e falar do clima é super simples e super fácil de fazer. Mas para mim, eu preciso calcular todas as minhas palavras, expressões, posturas, trejeitos, modulação da voz, contextos que eu tenho que descrever para essa conversa poder fluir. Ela não flui naturalmente, e enquanto eu penso em tudo isso que eu tenho que calcular, eu acabo ficando sobrecarregada. E isso acontece toda vez que eu tenho que me comunicar com uma pessoa que eu não conheço. Se eu não prestar atenção em tudo isso, o meu discurso e a minha postura ficam aparentemente atípicos. E isso te faz me achar uma pessoa estranha, rude, fechada, muito tímida, muito viajada, no mundo da lua, que não fala nada com nada, desajeitada, sem noção, etc. Uma coisa que atrasou o meu diagnóstico em 22 anos foi que, primeiramente, eu sou mulher. E socialmente falando, mulheres, mesmo sendo neurotípicas, elas precisam prestar atenção em pequenos detalhes para poder serem aceitas na sociedade. Por exemplo, ser gentil, ser educada, ter a postura bonita, ser simpática, o famoso se dar ao respeito. E isso por si só já mascara bastante o jeito atípico da gente de ser. E para mim isso foi complicado de aprender, mas eu acabei aprendendo. Só que mesmo eu sempre fazendo a minha vida inteira, isso não sai naturalmente e sempre parece que eu tô vestindo uma máscara. Então eu acabei aprendendo a fazer muito masking a minha vida inteira. Masking é uma habilidade da pessoa autista de conseguir mascarar a própria condição e parecer uma pessoa neurotípica, quando no caso sou uma pessoa neurodivergente. Essa estratégia é para ser trabalhada com profissionais. E quando a gente aprende isso por conta própria, sozinhos, pode gerar muitos prejuízos na vida. E claro que em muitas situações, principalmente quando eram situações de estresse, a minha máscara caía e eu acabava entrando em crise. Só que eu não entendia nada do que estava acontecendo e eu sempre me perguntava: por que eu tô tendo crise? Isso é uma crise? Isso é crise de quê? Por que que eu sou tão estranha? Por que que eu pareço tão desengonçada perto das outras meninas? Por que as pessoas da minha idade sabem se expressar tão bem e participar de uma conversa tão naturalmente e eu não? Por que a minha habilidade de falar com as pessoas fica sumindo quando eu não treino ela? É só eu que fico me incomodando com o barulho de pessoas sussurrando e mastigando perto de mim? É só eu que fico com as minhas mãos e pés ardendo e fico passando mal só de simplesmente sair num dia ensolarado para andar na rua? Por que essa pessoa tá falando tão alto e só eu tô literalmente sentindo dor no meu ouvido? Por que as pessoas ficam se abraçando e se beijando para poder se cumprimentar? Qual é a necessidade? Por que é tão difícil as pessoas seguirem um horário pontualmente? Por que elas ficam desmarcando e mudando os planos com tanta naturalidade como se nada tivesse acontecido? Por que eu tô com tanta dor de cabeça e tão cansada se eu não fiz absolutamente nada do meu dia? Eu só vivo com a pressão baixa. Será que eu tô doente? Que cansaço chato que não passa. Eu pensava tudo isso, mas eu pensava que justificarem me chamando de chata, mimada, fresca, esquisita, realmente era o motivo. Eu sofri bullying na escola e eu era basicamente o alvo perfeito, porque eu não entendia maldade nas pessoas e não entendia as más intenções. Eu só via que algo ruim estava acontecendo quando eu já estava sofrendo depois que tinha acontecido. E eu não fazia ideia do que fazer sobre isso.
Eu não sei se vocês sabem como é a dor de ver as únicas pessoas que você consegue se comunicar bem não fazendo questão de te terem ali, de serem totalmente indiferentes em relação à sua presença, de te deixarem de lado e trocarem você por outras pessoas e nem se darem conta, de não fazer falta, de perceber que tá começando a ser um incômodo, de se sentir um peso, de ver uma pessoa que você ama te olhando totalmente decepcionada por você ter tido uma crise e você nem saber explicar que aquilo foi uma crise, de ver uma pessoa te deixar e ir embora da sua vida porque ela não sabe lidar com você. Se um dia vocês tiverem contato com uma pessoa autista, sejam um pouco mais compreensivos, sabe? Essa pessoa provavelmente tá fazendo um esforço enorme para poder não ser mal interpretada ou para conseguir te interpretar. Se o jeito dessa pessoa não te traz mal nenhum, não te traz nenhum prejuízo, não fere você de nenhuma forma, não critica só por ser diferente e não rejeita só por ser diferente. Não pede pra ela parar só porque é estranho e é diferente pra você. Às vezes essa pessoa tá só tentando se regular e não ter uma crise bem na sua frente. Se um dia você vê uma pessoa usando algum desses cordões, tenta abrir um pouco mais a sua mente. Com certeza essa pessoa ou a pessoa responsável por ela vai lembrar da forma que você tratou ela. Não chega tocando e abraçando sem permissão. Com certeza, para você pedir a permissão antes de fazer é muito mais simples do que pra gente. Com certeza, para você não custa nada. Não trate essa pessoa com pena. A gente não precisa disso. Não seja capacitista ou duvide do diagnóstico dessa pessoa. O processo de avaliação para poder ser diagnosticado não é tão simples para você simplesmente duvidar disso. Se essa pessoa estiver com o cordão e tiver uma identificação válida pendurada aqui na ponta do cordão, ou ela tiver com um laudo em mãos, é o suficiente. No caso, eu fiz o meu CIPTEA, só que ele ainda não está pronto. Eu já cheguei a ouvir que o meu diagnóstico não faria diferença, que eu tinha pouca chance de ser autista, que a probabilidade era realmente mínima e que eu escolhia estar sofrendo por isso. E eu também escutei que eu não deveria estar dando importância para isso agora, já que eu soube lidar com isso a minha vida inteira, que eu tava com muita frescura agora. Mas sabe o que passa na minha cabeça às vezes? Tem momentos que acontecem coisas que geralmente eu tentaria agir de uma forma típica e isso me deixaria totalmente desconfortável só para deixar as pessoas ao meu redor confortáveis. Só que agora, me conhecendo um pouco melhor, eu sei que eu não preciso fazer isso porque isso faz parte de quem eu sou e eu não tô tentando e nem quero ser uma pessoa diferente de quem eu sou. Eu não quero ser outra pessoa. Por exemplo, já houveram momentos em que estava chovendo muito forte, sabe? Aquela chuva muito barulhenta que cai num teto de metal e faz aquele estrondo. Aquilo dói no meu ouvido, aquilo me deixa nervosa. E aconteceu, e eu pensei, poxa, eu vou ficar nervosa, ai, eu tenho que aguentar isso, mas eu vou ficar com dor de cabeça. Mas eu lembrei, tem um fone de ouvido na minha bolsa, e se eu colocar ele, mesmo sem escutar música, o que será que acontece? Eu botei o meu fone e aquele barulho deu uma amenizada, sabe? Ele diminuiu bastante e aquilo me ajudou a não ficar nervosa. Também já teve momentos que eu tinha planos com outra pessoa e essa pessoa simplesmente ou desmarcou ou ela mudou os planos de última hora e eu pensei, ai, mas eu não tava preparada para isso, isso vai desorganizar toda a minha rotina, tudo que eu planejei para hoje, tudo que eu planejei para esse rolê, tudo que eu planejei para esse plano. Eu não sei o que eu vou fazer agora, mas peraí, eu posso simplesmente dizer que eu não vou mais porque eu não estava preparada para isso. Ou então uma pessoa me chamou para sair agora, mas é 1h da tarde, tá no pico da temperatura máxima do dia, tá fazendo tipo 33, 34 graus na rua, um sol escaldante e com certeza eu vou passar mal se eu sair agora. Então, será que eu devo ir? Não, eu não devo ir, não preciso ir, não preciso me forçar a isso.
Existe um peso em eu dizer esse tipo de coisa sem um diagnóstico, porque as pessoas geralmente pensam: mas isso é besteira, você tem que parar com isso, você tem que se esforçar mais. Mas será que com o meu diagnóstico eu ainda vou precisar escutar esse tipo de coisa? Eu ainda vou precisar mascarar o que eu sinto e viver uma vida sendo uma pessoa que eu não sou, só pra deixar todo mundo confortável enquanto eu tô desconfortável? Será? Realmente? A partir de agora, eu vou simplesmente prezar pelo meu conforto. Eu não sou uma pessoa típica. Queiram vocês ou não, essa sou eu e eu sou autista. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que foi que vocês acharam, se isso esclareceu e abriu um pouco mais a mente de vocês sobre o autismo. E é isso, até um próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês. E tchauzinho.